Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado. Deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Lemuel Gulliver nasceu na família de um pobre proprietário de terras inglês. O menino era o terceiro de 5 filhos. Aos 14 anos, tornou-se aprendiz de um famoso médico londrino. Em seguida, conseguiu um emprego como cirurgião em um navio. Durante 6 anos Gulliver viajou para diferentes países, observou os costumes dos nativos, e até estudou sua língua. E assim Gulliver partiu em outra viagem no navio Antelope. Mas não teve tempo de passar nem pela metade, pois o navio caiu em uma terrível tempestade. A tempestade atingiu o navio contra as rochas e os marinheiros pularam horrorizados. E apenas Gulliver conseguiu entrar no barco. Ele foi carregado por horas nas ondas, e logo por um milagre o barco apareceu na praia. Mas Gulliver estava tão exausto pela tempestade que, assim que pisou no chão, adormeceu imediatamente no gramado próximo. Os raios do primeiro sol despertaram Gulliver. Ele tentou se levantar, mas percebeu que não conseguia se mover. Seus braços, pernas e até mesmo seu cabelo estavam amarrados ao chão com uma rede de pequenas cordas. De repente, algo fez cócegas no peito de Gulliver. Ele ergueu a cabeça e viu em si mesmo um homenzinho do tamanho de um dedo. Era o rei dos Liliputianos. Ele deu a ordem e então milhares de pequenas flechas, como agulhas, começaram a perfurar o corpo de Gulliver. O prisioneiro percebeu imediatamente que era melhor se submeter. Ele mostrou por sinais que estava com fome e com sede. Então, por ordem do rei, a comida foi trazida para ele. Mais de 100 nativos subiram as escadas até a boca de Gulliver, despejando cestas de frutas, pão e carne sobre ele. Quando Gulliver comeu tudo, ele foi levado para a capital em uma plataforma feita especialmente para isso. O prisioneiro foi colocado em um enorme templo, acorrentado à perna esquerda por várias correntes em miniatura. Era a maior sala de todo o país, mas mesmo dentro dela o gigante tinha que andar de 4. Em uma reunião dos Liliputianos, o rei ordenou fornecer a Gulliver uma equipe de 600 servos. Costuraram um terno para o prisioneiro e até uma cama de colchões em miniatura. E com o tempo, o rei se convenceu de que o gigante era bom e, portanto, o soltou. Gulliver viajou muito pelo país, estudou os costumes e a língua dos Liliputianos e até participou de suas festas e desfiles. Certa vez, enquanto se comunicava com o rei, Gulliver soube que Liliputia estava em guerra com o Império de Blefuscu, localizado em uma ilha vizinha. A razão para a controvérsia era que os Liliputianos não concordavam com os Blefuscanos sobre como quebrar os ovos de maneira adequada. Os Liliputianos os separam da ponta afiada e os Blefuscans da ponta cega. E agora rumores chegaram ao rei de Lilliput de que o inimigo havia preparado uma frota e estava prestes a atacar. Então o imperador pediu ajuda a Gulliver, e ele concordou de boa vontade. E assim, ao abrigo da noite, Gulliver pegou longas cordas e nadou até os navios inimigos. Ele amarrou uma corda em cada navio e os arrastou até a costa de Lilliput. Os guardas, que eram os únicos no navio, pularam no mar e começaram a nadar para longe do gigante. Então Gulliver desarmou completamente os oponentes e recebeu o título mais honroso do reino por isso. Por isso, os cortesãos não gostavam de Gulliver. Eles começaram a tecer intrigas contra ele, e logo o próprio rei acusou o gigante de alta traição. Rumores se espalharam por todo o reino, e Gulliver soube que um conselho secreto decidira executá-lo. Portanto, naquela mesma noite, Gulliver dirigiu-se à costa, onde deixou seu barco quebrado. Tendo reparado rapidamente o barco, o gigante deixou apressado o país dos Liliputianos, levando consigo 6 pequenas vacas vivas, 2 touros e o mesmo número de ovelhas e carneiros. Gulliver navegou no oceano por um longo tempo até que notou um navio inglês. Com isso, ele voltou para casa em segurança. Mas, como se viu,
Este foi apenas o começo das aventuras de Gulliver.